Atualização em diabetes. Isso. Então, só para encerrar essa introdução, eu aí trabalhei durante muitos anos no Instituto Diabetes do Texas, como diretor científico. Vocês estão vendo aí uma foto de frente. Esse instituto está ligado à Universidade do Texas e está localizado em San Antônio. E o sistema de Universidade do Texas tem vários campos universitários. Tem um em Dallas, um em Austin, um em Houston, que tem o centro de câncer, né, que vocês conhecem bem, o MD Anderson, né, e tem esse centro de diabetes em San Antônio. É uma universidade enorme, com várias ramificações na área médica e biomédica. Eu trabalhei no Instituto de Diabetes do Texas desde 2002 até virar professor emérito agora em 2022. O que eu vou apresentar hoje são mais ou menos recomendações baseadas no que nós fazíamos e fazemos lá no Instituto de Diabetes do Texas, que tem muito fundamento científico, né? Claro que são passíveis de contestação, algumas pessoas fazem as coisas diferentes. Diabetes é uma doença do clínico, do especialista, em geral, uma doença que afeta muitos órgãos e sistemas, então cada um tem uma forma diferente de abordar. Mas o que eu vou apresentar é baseado no que nós fazíamos e fazemos no Instituto de Diabetes do Texas, onde eu trabalhei, como eu disse, nos últimos 20 anos. Antes de entrar propriamente na prevenção e tratamento de diabetes do tipo 2, que é o diabetes do adulto, é a forma mais comum de diabetes hoje no planeta, existe aqui uma história natural que é bom nós termos como base. E vejam vocês nesse gráfico que o diabetes é diagnosticado, está aqui a linha pontilhada amarela, no ponto 0, mas existe, sim, de 5 a 10 anos antes do diagnóstico, já alguns distúrbios que indicam que o indivíduo tem muita chance de desenvolver diabetes, porque a glicose, embora dentro da glicose plasmática, né, embora dentro dos padrões normais, ela já tende a subir ao longo dos anos, e o que é mais importante, a resistência tissular a ação da insulina já existe e é máxima na ocasião que o diagnóstico é feito. Para compensar essa resistência tissular à ação de insulina, o pâncreas secreta uma quantidade enorme de insulina. Vejam que a quantidade de insulina na circulação aumenta progressivamente para poder exatamente evitar que a glicemia suba. Então, é essa elevação dos níveis de insulina plasmática que evitam com que o indivíduo desenvolva a hiperglicemia típica do diagnóstico de diabetes. Quando o diagnóstico é feito, vejam vocês que existe uma queda paulatina e depois até rápida de secreção de insulina pancreática, ou seja, existe uma falência relativa, uma insuficiência relativa de insulina que se manifesta ao longo de 20, 30 anos com as suas complicações, mas que gera a hiperglicemia típica que é característica do paciente diabético. Então, existe uma fase pré-diabética, existe uma fase do diabetes precoce e uma fase do diabetes tardio. Antes de entrar propriamente nessas 3 fases do diabetes, eu lembro a vocês que o diabetes do tipo 2 é uma doença que tem fatores genéticos hereditários, mas também fatores ambientais. Os fatores genéticos hereditários, hoje, não são passíveis de tratamento. Existem múltiplos genes que estão relacionados ao desenvolvimento da resistência à insulina, à queda da insulina circulante, níveis de insulina circulante e outros defeitos metabólicos. Por isso, a resistência à insulina a nível celular, molecular e a própria disfunção endócrina do pâncreas, ela tem em si um caráter genético hereditário. Existem vários genes que criam essa situação metabólica e hormonal. Esses genes não foram todos identificados. Hoje existem mais de 200 genes que estão envolvidos, de uma forma ou de outra, nessa susceptibilidade, digamos assim, ao diabetes do tipo 2. Agora, em termos práticos, isso sabe-se que
esses genes têm um alto grau de penetrabilidade e correm em parentes de primeiro grau. Então, é óbvio que o indivíduo que tem diabetes deve ter pai, mãe, irmão, irmã, filho e filha, primeiro grau, com risco muito alto de desenvolver diabetes. Por quê? Esses genes, todos eles, têm uma penetrabilidade muito grande. Isso vai ser muito útil na prática, como eu vou mostrar logo adiante. Já os fatores ambientais que fazem com que esses genes se manifestem, esses sim, são fatores que podem ser alterados durante a vida do indivíduo, 20, 30, 40 anos, fazendo determinadas, se utilizando, né, de determinadas intervenções. O sobrepeso e a obesidade é meio óbvio, né, porque o diabetes, obviamente, cresceu muito com a obesidade, que virou uma pandemia global nos últimos 30, 40 anos, pelo menos, e com isso existe, em especial, um excesso de gordura ectópica. Eu me refiro à gordura ectópica como aquela gordura em excesso da eutópica, que é a gordura subcutânea, o armazenamento de energia que é necessário, que todos, na composição corporal, todos têm, né? Mas a gordura ectópica, ela se deposita nas vísceras, no fígado, no pâncreas, no músculo, né? E é uma gordura, inclusive, nas artérias, né? Quer dizer, é uma gordura que está fora da sua localização normal. E ela tem um índice pró-inflamatório muito alto, uma necrose muito frequente e, com isso, liberação de agentes pró-inflamatórios que são não só nocivos, digamos, à própria ação da insulina, que pioram a ação tissular da insulina, mas também alteram muito o metabolismo. E o consumo exagerado e não balanceado de nutrientes, e aqui eu me refiro especificamente ao açúcar refinado, que é uma coisa mais recente, que as pessoas abriram os olhos para a quantidade de açúcar refinado, que coloca uma demanda exagerada, né, na secreção pancreática de insulina ao longo dos anos, e, além disso, altera diretamente a flora intestinal. São assuntos que nós não vamos entrar em muito detalhes hoje, mas que são coisas importantes que estão sendo estudadas, porque, juntamente com o sedentarismo e atividade física reduzida, todos esses aspectos da vida cotidiana fazem com que os genes aos indivíduos suscetíveis se manifestem e o diabetes ocorre com uma certa frequência. Eu abro um parênteses, essa fotografia mostra uma aldeia dos índios Pima Indians, que estão na região do sudoeste, no Arizona, Novo México americano, e são fruto de muito estudo, inclusive o NIH, o órgão central que financia estudos na área de diabetes dos Estados Unidos, tem um escritório e um laboratório de pesquisa nessa área onde vivem os Pima índios, que são tradicionalmente os povos com o maior índice de diabetes do mundo. 50% das famílias desses índios têm diabetes. São quase todos obesos e 50% das famílias desenvolvem diabetes do tipo 2. Para vocês terem uma noção, no sul dos Estados Unidos, onde eu trabalhei 20 anos, essa proporção está em torno de 10% a 15%. Comparada com os 50% dos Pimas, né, que vivem no Arizona, no Novo México, como eu falei. No Brasil, deve estar em torno de 7%, talvez alguém aí saiba mais do que eu, 7%, 8% da população tem diabetes do tipo 2. Ou seja, é uma proporção muito alta. Por isso, gerou a necessidade de se estudar mais em detalhes. E nesse grupo, que é um grupo que vem migrando desde o Estreito de Bering, lá do Alasca, né? Nos últimos 1.000, 2.000 anos, eles se movimentaram em direção ao sul e eram caçadores, pescadores. E, obviamente, quando se assentaram aí nessas regiões, na beira de rio, que depois foi dragado e houve represa, né? Que o rio secou, eles se transformaram em indivíduos sedentários, deixaram de fazer caça e pesca, e começaram a se alimentar da lavoura, e, com isso, existe, sim, uma necessidade de se entender melhor
como é que o ambiente, a forma de viver desses índios transformou a genética dessas famílias. E se desenvolveu o termo epigenética. Muita gente já conhece, já estudou ou já ouviu falar. A epigenética é exatamente a transformação de genes que favorecem a obesidade, favorecem o acúmulo de gordura, mas como esses indivíduos nunca têm o período da fome, os dias de caça, né, que não eram bem-sucedidos e que passavam muita fome, esses genes mantêm a gordura e para evitar que a insulina, digamos, em níveis muito elevados, abaixe a glicose plasmática e crie uma hipoglicemia, que é um risco muito grande à vida em geral, eles desenvolveram resistência à insulina no que diz respeito ao metabolismo da glicose. Ou seja, a obesidade se mantém às custas de uma resistência à ação metabólica da insulina e o metabolismo da glicose. Esses estudos da epigenética estão em andamento, estão de interesse muito grande para os geneticistas e alguns médicos clínicos interessados em diabetes. Mas, voltando aqui à nossa abordagem do paciente diabético, eu gostaria de dividir essa apresentação em 3 etapas. A prevenção e tratamento do pré-diabetes, do diabetes precoce e do diabetes tardio. Eu gostaria de, mais ou menos, fazer uma analogia ao que se chama de prevenção primária, que seria o tratamento e a abordagem do pré-diabético, ou uma prevenção secundária, que seria o tratamento do diabetes precoce, e, obviamente, uma prevenção terciária, que seria o diabetes tardio. Para você abordar, para o indivíduo ter uma certa capacidade de reduzir a transformação, digamos, do pré-diabetes para o diabetes, é preciso, inicialmente, identificar os indivíduos de risco. Os recursos são muito parcos, não existe muito dinheiro pessoal e interesse, em geral, para se fazer investimento em pacientes que não têm o risco de diabetes. Isso na área de diabetes. Obviamente, outras áreas de prevenção são tão importantes ou até mais. Mas na área de diabetes, você tem que identificar o indivíduo que vai ter um risco muito alto de desenvolver diabetes. Ou seja, são os indivíduos que têm sobrepeso, os indivíduos obesos e que têm parentes de primeiro grau com diabetes. No Instituto de Diabetes do Texas, nós temos de rotina a clínica de pré-diabetes. Ou seja, toda vez que nós recebemos um paciente diabético, nós chamamos o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs, filhos e filhas, dependendo da idade, para fazer um teste ou de glicemia plasmática de jejum, ou um teste de tolerância à glicose, ou simplesmente uma hemoglobina glicada, e vocês veem aí os números, né? Quer dizer, entre 100 e 126 miligramas por decilitros, é um indivíduo que já tem pré-diabetes, tem um risco muito alto de desenvolver diabetes nos próximos 5, 10 anos. Ou então, se você oferece 75 gramas de glicose e 2 horas depois a glicemia está entre 140 e 200, esse indivíduo tem pré-diabetes. E a glicada, que é mais simples, tem sido usada com muita frequência nos últimos anos, entre 5,7 e 6,5, caracteriza o indivíduo com pré-diabetes, que são os indivíduos de interesse nosso, do Instituto de Diabetes do Texas, para que possamos fazer, intervir, né, para fazer com que o diabetes aconteça com maior retardamento. Não é uma prevenção, mas é uma espécie de retardo, né, de fazer com que o diabetes, a hiperglicemia crônica e as suas complicações aconteçam mais tarde. Quais são os objetivos no tratamento do indivíduo com pré-diabetes? Primeiro é a redução do excesso de gordura e controle da obesidade. Obviamente, sabemos que esses indivíduos não têm um pâncreas muito rico em insulina. Vocês viram lá na história natural que é exatamente quando a insulina se esgota que o indivíduo desenvolve hiperglicemia. Então, se eles já não têm muita insulina de reserva, é importante reduzir a necessidade, a demanda pela insulina. Aumento na atividade física também é meio óbvio, vai com o sistema de reduzir a obesidade e manter a perda de peso, se for necessário, e medicamentos, medicação para proteger a capacidade de secreção pancreática. Então, os objetivos são esses 3. No que diz respeito à obesidade, eu não vou me estender muito em dieta, mas gostaria de deixar claro
E nós, no Instituto de Diabetes do Texas, fazemos uma restrição calórica genérica, tá? Reduz 500 calorias por dia. Se você come 2.500, precisa comer 2.000 calorias por dia. Se come 3.000, precisa comer 2.500, etc. e tal. Independente se vai reduzir carboidrato, gordura, a forma prática é a seguinte: reduz o tamanho da porção que você usa para se alimentar todo dia e evite repetir pratos. É digamos assim, uma recomendação muito simples, mas que algumas pessoas entendem e conseguem fazer. A maioria não. A maioria continua comendo tudo que come todo dia. Mas pelo menos não há nenhuma restrição a não ser calorias. Você pode comer o que você quiser, mas tem que comer menos. Se vai comer um hambúrguer, tem que comer metade do hambúrguer, em vez de comer o hambúrguer inteiro. Deixa a outra metade no dia seguinte, etc. e tal. Mais recentemente, nós até nos envolvemos aí em alguns estudos. Existe o jejum intermitente ou o jejum noturno prolongado, que são opções eficazes. O jejum intermitente, inclusive, é muito útil para pré-operatórios, indivíduos que precisam de cirurgia, que não estão em condições clínicas operatórias adequadas. Eles fazem um jejum intermitente durante 2, 3 semanas, 2, 3 dias na semana, eles tomam o café da manhã e não comem nada até o café da manhã do dia seguinte, onde comem tudo normalmente. Depois passam um outro dia assim, 2, 3 vezes por semana fazem um jejum. O jejum noturno prolongado, também estamos estudando, é uma forma de fazer com que a última refeição do dia seja um pouco mais cedo, tipo 2, 3, 4 horas da tarde, e não se come mais nada depois. Só no dia seguinte, ou seja, em vez daquele jejum noturno de 10, 12 horas, esses indivíduos têm um jejum de 16, 18 horas, às vezes 16, às vezes 18 horas, para que faça com que o período lipolítico, catabólico, da noite, né, que é do ritmo circadiano normal, seja estendido, e com isso as pessoas conseguem perder peso. É uma forma muito fácil de aderir, porque a ideia é fazer com que o indivíduo não deixe de tomar de jantar fora ou de comer em família à noite, porque isso só precisa ser feito 2, 3 vezes por semana. Também estão em andamento e não temos ainda números definitivos, mas são formas interessantes de fazer com que o indivíduo perca peso, especialmente os obesos que têm susceptibilidade ao diabetes. A ingesta de açúcares simples foi retomada aí, há uns 10 anos atrás pela Organização Mundial de Saúde. Inclusive, eles nos consultaram lá no Instituto de Diabetes do Texas, como consultaram outros institutos, para saber exatamente como abordar, porque existia, e acho que ainda existe, né, um excesso de consumo de açúcar refinado nos refrigerantes. Os adolescentes e mesmo os adultos usam muito, se utilizavam muito de açúcares simples, e faziam disso 2, 3 mil calorias por dia, a maior parte da refeição, da ingesta de energia, o que coloca, como eu disse, uma força, uma demanda muito grande na secreção das células beta pancreáticas e esgotam a insulina. Se o indivíduo não tem risco de diabetes, tem um pâncreas bastante rico em insulina, isso não é um problema muito grande, mas para aqueles indivíduos que já têm história familiar, pai, mãe, irmão, irmã, primeiro grau de diabetes e tem obesidade, isso sim é um problema sério. E como tem um alto risco de doença cardiovascular, nós vamos falar um pouco mais nisso adiante. Também reduzimos a quantidade de gorduras saturadas, as gorduras de origem animal. A preferência, obviamente, é por alimentos naturais, frutas, vegetais. Eu não preciso discutir isso com vocês sabem muito bem, e até muitos de vocês sabem mais do que eu. Os carboidratos complexos e fibras são sempre bem-vindos. A cirurgia bariátrica e metabólica é uma forma importante que entrou na história aí do diabetes, inclusive com algumas formas de diabetes sendo completamente revertidas, mas que nós reservamos para alguns casos extremos. Não é a primeira abordagem, mas é muito útil e bastante eficaz. Todas duas, né? A forma metabólica, que é para o indivíduo de sobrepeso, e a bariátrica para o indivíduo obeso. Aumento da atividade física, eu só queria lembrar a vocês que, além da academia de ginástica, que muitos de nós e muitos dos nossos pacientes fazem questão e o fazem muito bem, né? Mantém aí uma atividade física do tipo musculação, né? Para diminuir a resistência à insulina, quanto mais músculo, melhor, né?
Mas também eu lembro que a vida hoje em dia é automatizada, né? Tudo hoje em dia é feito pelo carrinho, pela escada rolante, e a gente precisa pedir o pessoal em geral para diminuir isso, né? De vez em quando subir uma escada, né? Em vez de pegar um Uber, né? Um carro, dar uma caminhada, né? Enfim, manter, além da atividade regular, também movimentação diária. Essas recomendações não são aleatórias, elas são baseadas em estudos científicos, né? No início desse século, 2 trabalhos originais mostraram que, independente da forma que se faz o indivíduo perder peso, existe uma redução significativa na conversão do pré-diabetes para o diabetes. O grupo do Tulieto, da Suécia, estudou vários indivíduos na Escandinávia, em 2001, publicou no New England uma forma de redução importante, de 3 a 5 quilos, com uma dieta hipocalórica, e vocês veem a barra azul, uma redução quase que de 50%. Os indivíduos, normalmente, naquela região geográfica, têm uma conversão de 6% ao ano. E ele, por fazer esses indivíduos, depois de 2 anos, né, perder em torno de 3 a 5 quilos, notou que existia uma redução importante na conversão do pré-diabetes para o diabetes, ou seja, evitou a hiperglicemia crônica do diabetes, que nós vamos ver, é muito importante. Um trabalho mais extenso, feito nos Estados Unidos, com 3.000 pacientes, quase 3.000 pacientes, mostrou exatamente a mesma coisa, uma redução na dieta, independente da forma como você reduz o peso, 3 a 5 quilos perdidos foram capazes de reduzir a conversão do pré-diabetes para o diabetes em quase 50%. Vejam vocês a diferença na conversão de diabetes dos povos escandinavos, que é apenas de 6%, comparada com a dos Estados Unidos, que é de 11%. Quer dizer, já normalmente existe uma conversão maior dos indivíduos de determinadas regiões geográficas diferentes. Mas o importante é que a perda de peso, repito, de qualquer forma, inclusive hoje, né, com a cirurgia metabólica, a cirurgia bariátrica, faz com que o indivíduo tenha um prolongamento do período de pré-diabetes e não desenvolva a hiperglicemia crônica, que está associada com uma série de complicações. No que diz respeito à redução de carboidratos simples na dieta, eu só mostro esse estudo porque ele mostra uma coisa muito importante. Os indivíduos que fizeram durante 6 meses uma dieta rígida, não se utilizando de carboidratos simples na mesma quantidade que um grupo controle, onde se utilizava a quantidade normal ou até aumentada de carboidratos simples, foram submetidos a um teste de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose, e vejam que os indivíduos que perderam de 5% de peso ou mais, os chamados high responders, tiveram uma quantidade de insulina na circulação muito menor para controlar essa glicose de 75 gramas de glicose de ingesta oral. Não precisava muita insulina, enquanto que os outros precisavam de uma quantidade muito maior de insulina. Vejam como se poupa a insulina do pâncreas quando se faz uma dieta baixa em carboidratos simples. Faço aqui um parênteses. Nós não estamos advogando nenhuma redução naquela proporção de 50% de carboidrato, 30% de gordura e 20% de proteína da dieta normal. Eu chamo de normal, uma dieta do Ocidente. Essa dieta, ela continua. Apenas o carboidrato não pode ser simples, tem que ser complexo. A gordura não pode ser animal, tem que ser vegetal, ou pelo menos a maioria tem que ser vegetal. Isso é muito importante. Até os indivíduos, nesse estudo, que não perderam peso, olha aqui, não responders, mas ainda assim tiveram. Vocês viram que a curva, e eu diria a área, né, de insulina que foi necessária para controlar essa carga de 75 gramas de glicose também foi menor. Ou seja, mesmo independente da perda de peso, dietas com baixo teor de carboidratos simples são muito úteis no que diz respeito à prevenção do diabetes. É uma área tão viva, né, e importante que a Organização Mundial de Saúde, como eu disse, em 2015, nos consultou e consultou outros centros para poder lançar uma campanha de redução
da ingesta de carboidratos simples na infância e na adolescência. A recomendação em geral é para que não se use mais do que 25 a 50 gramas de carboidrato simples, o que chega, digamos, a 200 calorias por dia no máximo, não 2.000 calorias, como alguns jovens, adolescentes, especialmente nos Estados Unidos, o pessoal entra no teatro com um balde de pipoca e um garrafão de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, cheio de açúcar. Quer dizer, aquilo ali não é possível, né? Então, para poder minimizar um pouco esse tipo de atitude e reeducar, na verdade, essa juventude, alguns países, aqui eu mostro um exemplo, na entrada da cafeteria das escolas públicas francesas, existe esse placar aí que mostra exatamente o que tem de açúcar na água, né, o que tem de açúcar em alguns sucos, né, e o que tem no refrigerante. Quer dizer, o indivíduo não só vê o que ele está consumindo, mas também passa a fazer uma opção um pouco mais educada. E, com isso, existe uma cultura que está mudando, né, e nós temos exemplos aqui no Brasil, né, muito da indústria, né, de alimentos e bebidas já se adaptou e transformou o mercado no que se chama hoje de bebidas, refrigerantes, zero açúcar, né? E também não quero entrar em detalhe, porque existem outros aspectos que, mais recentemente, por exemplo, o aspartame está sendo estudado no que diz respeito ao câncer, embora a quantidade de aspartame para que se desenvolva câncer tem que ser alta, mas, de qualquer maneira, não quero entrar nisso, podemos falar isso depois nas discussões, mas, de qualquer maneira, o açúcar, por si só, também é muito maligno, né? O açúcar refinado. No Brasil, a Oxford University Press, em 2015, pegou dados da Jane, da Adriana, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e da Maria Feltes, lá da Unicamp, que se basearam também em muitos estudos da Associação Brasileira e da Indústria de Alimentos. E chegou a uma conclusão absurda, quer dizer, a quantidade, o consumo de açúcar refinado no Brasil é enorme. Vejam vocês que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é para que se consuma 200 calorias por dia, não 600, que é o que se detectou nesse estudo de revisão. Foi dividido em regiões geográficas, norte, centro-oeste, sul, sudeste, um pouquinho diferente, vocês aí podem tomar aí as conclusões do que é e por que o sudeste e o sul utilizam-se mais de açúcar refinado do que o norte e o nordeste, mas isso é um detalhe. O importante é que, vejam que a barra verde, a maior parte do alimento do Brasil que contém açúcar refinado representa 60% do açúcar ingerido pelo brasileiro, está nos bolos doce, pão doce, né? E os outros 25% estão no cafezinho com açúcar, os refrigerantes, que já vem com açúcar industrializado, né? E o açúcar natural dos alimentos representa apenas 20% da nossa dieta, quer dizer, do brasileiro, né, que é um dado importante e precisa ser revertido, porque a obesidade e o diabetes também no Brasil andam crescendo, né? E isso passa a ser um aspecto importante na prevenção do diabetes. Como eu disse, o pré-diabético é o nosso foco. Se o indivíduo tem uma susceptibilidade com genes definitivamente na família para desenvolver diabetes, a obesidade não é muito bem-vinda. E eu aqui aviso e faço questão de lembrar que a obesidade por si só não causa diabetes. A obesidade é um problema muito sério, um problema clínico, uma epidemia global que existe em todos os países onde foi estudada, e ela é responsável por uma série de complicações osteoarticulares, problemas respiratórios, sem falar nos problemas cardiovasculares, quer dizer, é um problema sério, a obesidade é uma doença crônica. Mas para nós, metabologistas, diabetólogos, endocrinologistas interessados em diabetes, nos interessa apenas aqueles 20%, 25%. Nos Estados Unidos, por exemplo, 80 milhões de pessoas são rotuladas de obesas, mas só 20 milhões têm diabetes. Quer dizer, a maioria não tem diabetes, tem um pâncreas muito rico, né, com capacidade enorme de secreção de insulina, e nunca desenvolve diabetes. Como eu disse, vai desenvolver doença cardiovascular, vai desenvolver doença respiratória e complicações, inclusive estética, né? Quer dizer, é um outro problema, não é um problema do diabetes. O problema do diabetes está naqueles 20%, 25%
que têm os genes que estão suscetíveis a desenvolver diabetes. Para esses, então, nós temos essas recomendações dietéticas, manipulação de nutrientes e calorias que eu acabei de relatar. A maioria desses pacientes com pré-diabetes avança, evolui para o diabetes, digamos, invariavelmente. É uma questão de tempo, como eu disse, apenas em vez de 5 anos, se leva 10 anos. Se vocês lembram dos números que eu apresentei naqueles estudos sobre prevenção de diabetes na Escandinávia e nos Estados Unidos, 11% por ano significa que no final de 5 anos, metade do pré-diabético vão ter diabetes. Então, é preciso reduzir a 4,8 para que leve 10 anos, para que metade dos pacientes tenham diabetes. Mas se você acompanhar, digamos, a cada 6 meses, a cada ano, a glicemia ou a hemoglobina glicada e perceber que aquele valor, por menor que seja o aumento, está acontecendo apesar dessas modificações dietéticas, essas manipulações que eu mencionei, é necessário, então, introduzir medicamento. E o medicamento, como eu disse, tem a finalidade de proteger o pâncreas endócrino, fazer com que o pâncreas não precise secretar tanta insulina. A metformina tradicional, nós usamos de 500 a 2.000 miligramas por dia, 2 vezes, e com isso existe uma redução na incidência de diabetes ao longo dos anos. O trabalho está aí publicado no New England, para quem quiser rever em detalhes. Chefiado pelo professor Ralph Tefrondo, nós lá no Instituto de Diabetes do Texas desenvolvemos o uso da pioglitazona 15 a 45 miligramas por dia. Eu devo dizer que a metformina tem capacidade de reduzir a conversão do pré-diabetes para o diabetes, porque ela faz com que a produção endógena hepática, principalmente, mas também renal, de insulina, de glicose, seja menor. Com isso, há uma necessidade menor de produzir insulina. A redução na produção endógena de glicose faz com que o pâncreas não precise corrigir a glicemia com a mesma intensidade. A pioglitazona tem um efeito um pouco diferente. Ela age, digamos, análogo do PPAR-gama, a nível muscular e a nível de tecido adiposo, ela facilita a ação da insulina, faz com que a insulina mobilize a glicose do extracelular, especialmente do sangue, para o intracelular, com maior eficiência, e com isso faz com que o pâncreas não precise secretar tanta insulina. Todos os 2 trabalhos são trabalhos do New England, publicados em 2 épocas diferentes, e hoje são usados no tratamento e na prevenção do diabetes em larga escala. Nós sempre preferimos a metformina e depois associamos a pioglitazona assim que o doente, o indivíduo, eu deveria dizer, com pré-diabetes, geralmente está numa dieta rígida, que eu mostrei, mas também está tomando metformina e pioglitazona. Invariavelmente, a hiperglicemia se desenvolve, e aí nós vamos entrar, então, no tratamento do diabetes na fase precoce. Quando a hiperglicemia se desenvolve, mesmo com todas essas intervenções e esses medicamentos que eu mencionei, é preciso mudar um pouco o foco. Aqui, além da manutenção dessas dietas e da atividade física, inclusive o tratamento com metformina e pioglitazona, nós vamos nos concentrar no controle da hiperglicemia, porque a hiperglicemia é tóxica. A glicose, por si só, vai levar, conforme vocês sabem, a alterações agudas também a longo prazo. Mas, a essa altura, é preciso tratar da hiperglicemia para que se evite complicações tipo desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos, ácido base. A maioria desses pacientes estão no hospital. A maioria desses pacientes estão com infecção urinária, pneumonia ou então infarto agudo do miocárdio. Nós, no Instituto de Diabetes do Texas, somos sempre chamados para ver pacientes no hospital que estão com hiperglicemia, que não tinham a menor ideia de que tinham diabetes, pré-diabetes. Por quê? Porque é uma fonte de diabetes onde tudo fica mais claro, mais evidente, é quando o paciente é hospitalizado. Eu imagino que a maioria de vocês tem pacientes diabéticos hospitalizados ou são chamados para ver pacientes no hospital que desenvolveram hiperglicemia.
Aqui, o melhor e talvez o único tratamento mais adequado é a insulina. Nesse período de hiperglicemia aguda ou recente, né, a insulina subcutânea é necessária. Existe insulina inalável, né, existem formas de insulina que podem ser usadas eventualmente com bomba subcutânea, mas a fase aguda no hospital, o melhor tratamento é a insulina. E o único detalhe nesse aspecto de insulina, digamos, hospitalar, é que você, como médico que está atendendo um paciente diabético, usa aquela escala, né, para que você mantenha, depois de fazer glicemia capilar a cada 4, 6 horas, para poder manter a glicemia dentro de um valor, digamos, de 100 a 150 miligramas por decilitro. Depois de 2, 3 dias, é preciso fazer uma conversão, é preciso botar no plano de tratamento uma insulina basal. Vejam vocês que insulina existe na circulação o dia inteiro. Não é só quando se come que a insulina sobe, né? A insulina já está na circulação 24 horas por dia. Então, é preciso ter uma insulina basal em cima da qual se usa a insulina de ação rápida, né? Nós temos preferência pela glargina, né? A Lantus, a Degludec, a Trevisa, e outras insulinas de ação longa. Em alguns hospitais de menor recurso, nós até usamos NPH. NPH precisa ser distribuída 2 vezes por dia, geralmente pela manhã e à noite, antes de dormir, para que cubra a manhã do dia seguinte, mas, de qualquer maneira, é preciso que metade da insulina, digamos, que foi calculada durante 2, 3 dias, com aquela escala, né, que prescreve para o paciente diabético, seja dividida entre 50% de basal e 50%, continua a escala, para que, eventualmente, esse paciente tenha uma glicemia razoável durante o período de hospitalização. E, imediatamente depois da alta, esses pacientes não precisam mais de insulina, a gente entra com medicamento oral. Uma outra opção é a sulfonilureia. Nós não usamos muito mais a sulfonilureia, ela tem um uso ambulatorial temporário, porque ela realmente estimula muito a secreção de insulina e esgota a secreção de insulina. Ao final de 6 meses, vocês podem ver que esses pacientes já precisam de outros medicamentos. A sulfonilureia, quando um paciente chega a nós com sulfonilureia, nós interrompemos e fazemos uma mudança para outros medicamentos. A glimepirida é uma das que a gente usa muito, 1 a 4 miligramas por dia, a glipizida também, 2 vezes por dia, se necessário, mas por um período muito curto, de 3 a 6 meses, porque, repito, a sulfonilureia ela tem a capacidade de estimular a secreção de insulina de forma independente da glicemia plasmática. Por isso mesmo, ela pode gerar hipoglicemia, que é uma complicação aguda que põe em risco a vida do paciente. Depois de 6 meses, ela não é muito útil no tratamento dos pacientes diabéticos. Nós temos, então, as preferências pelos glucosuréticos, que eu acho que são hoje os medicamentos que nós estamos olhando com maior cuidado no que diz respeito não só ao tratamento da hiperglicemia de forma aguda, né? A glicosúria que é causada reduz a glicemia de forma eficiente a curto e longo prazo. E tem um trabalho que eu escrevi com o John Miles, que faz uma revisão muito interessante sobre o uso da Forxiga ou da Jardiance, que eu sei que estão aí distribuídas pelo Brasil afora e são muito utilizadas no tratamento do paciente diabético, mesmo nessa fase inicial precoce. E um outro grupo de agentes antihiperglicêmicos, que tem ainda a grande vantagem de poder causar perda de peso sustentada e proteger a secreção pancreática de insulina, são os análogos dos receptores do LP1. Descoberta dos anos 90, né, na Alemanha, também nos Estados Unidos, esses agentes são agentes naturais, secreção intestinal do GLP1 e GIP, né, que são siglas que representam peptídeos intestinais com uma capacidade, o efeito direto nas células beta e alfa pancreáticas, que estimulam a secreção de insulina somente quando a glicemia se eleva e reduzem a secreção de glucagon. E vice-versa, quando a glicemia se normaliza, esses agentes são capazes de fazer com que a insulina não seja secretada, ou seja, fazendo aquela poupança necessária da reserva, que já é diminuída, né, da insulina pancreática.
A liraglutida Victoza, de 0,6 miligramas até 3 miligramas por dia, com o nome de Saxenda. Interessante que nos Estados Unidos, quando a Victoza foi aprovada para o tratamento da glicemia, do diabetes, assim recebeu o nome de Victoza, liraglutida, mas quando chegou a dose de 3 miligramas, ela passou a ser indicada para o tratamento da obesidade, mesmo sem hiperglicemia, sem diabetes, ela tem que mudar de nome. É uma regra do FDA lá, do grupo que regula aí o uso dessas drogas. A dulaglutida tem a vantagem, a trulice da Lilly, né? É uma injeção semanal, não é diária, também de 0,75 a 4,5 miligramas, e hoje é muito popular a semaglutida, né? Uma injeção semanal de 0,25 até 1 miligramas, o chamado Ozempic, que até andou em falta aí, porque houve um uso abusivo, tanto aqui como nos Estados Unidos. E a hiperglicemia pode ser controlada de forma muito adequada, com perda de peso importante, e também, quando essa droga foi testada para o tratamento da obesidade, até uma dose de 2,4 miligramas, ela vai entrar no Brasil agora, eu fiquei sabendo, com o nome de Wegovy, que é a mesma história lá da Victoza Saxenda. Wegovy é a própria semaglutida, que é tratamento somente de obesidade, mesmo sem diabetes, para redução de peso, por outras razões, inclusive estéticas. Existe uma forma oral da semaglutida, Rybelsus, que tem que ser usada em dose alta, 3, 7, 14 miligramas, porque ela não é absorvida com a mesma eficiência, mas ela é cara, tem um custo alto, mas é eficiente tanto quanto as injetáveis. Mais recentemente, a tirzepatida foi lançada nos Estados Unidos com o nome de Mounjaro, tem um efeito superior à semaglutida, porque é um análogo duplo dos receptores, tanto do GLP-1 como do GIP, que são, como eu disse, peptídeos intestinais, que regulam a secreção de insulina e glucagon, reduzem o esvaziamento gástrico e o apetite, e aumentam a saciedade, com isso fazem com que o indivíduo perca peso. É uma injeção semanal de 2,5 até 15 miligramas, e a dose pode ser aumentada mensalmente, porque nas doses altas ela também reduz a obesidade. Nós tivemos num congresso agora, o mês passado, em San Diego, e foi lançado um análogo triplo, GLP-1, GIP e glucagon, que é retatriptide, que chama triprida, que é uma droga que deve revolucionar, inclusive, o tratamento da obesidade, porque chega a 25% de perda de peso no final de um ano de tratamento. Também é uma injeção semanal, é comparável, segundo o que eu assisti, ouvi e discuti lá no Congresso, à cirurgia bariátrica. Quer dizer, é uma perda de peso incrível no final de um ano, a médio e longo prazo, comparável ao que se perde no que diz respeito à cirurgia bariátrica. É uma droga que eventualmente vai chegar no Brasil e eu tenho certeza que a utilização vai ser bastante bem recebida. Essas drogas não são inócuas, né? Todas elas têm efeitos colaterais e contraindicações. Eu lembro que todos os análogos de GLP-1, inclusive duplos e triplos, têm náusea, vômitos, especialmente no início, e aqueles de longa duração, que são os de uso semanal, né? Dão um pouco mais de diarreia. Pode acontecer durante o curso do tratamento períodos de pancreatite aguda, especialmente calculose biliar, aqueles que têm perda de peso muito rápida, né? E sempre existe uma reação cutânea no local da injeção. Algumas desaparecem, mas outros ficam, uma cicatriz com eritema nodular. A cefaleia e nasofaringite está descrita, mas não é suficiente para interromper o tratamento. A hipoglicemia raramente ocorre com o uso desses análogos, apenas quando se usa em combinação com insulina ou com sulfonilureias, que são os agentes anti-hiperglicêmicos que não respeitam a glicemia plasmática, simplesmente aumentam a secreção de insulina ou, com a injeção de insulina propriamente dito, fazem com que a glicemia caia. Nesses pacientes que nós estamos testando o jejum intermitente, nós tivemos que reduzir as doses dos análogos, quaisquer que sejam, porque existe sim nós percebemos alguns episódios de hipoglicemia naqueles dias em que o paciente escolhia fazer o jejum, então nós resolvemos reduzir a dose para poder ajustar um pouco
a qualidade de vida e também fazer com que a perda de peso não faça com que a droga não tenha efeito no que diz respeito à ação anti-hiperglicêmica e também protetora de doença cardiovascular. Alguns relatos de uso de álcool abusivo com GLP-1 e hipoglicemia que acabaram lá na nossa emergência. Essas drogas são contraindicadas nos indivíduos que têm câncer medular de tireoide, ou a síndrome MRN2, né, que são pacientes que sabem que têm, né, e que não podem tomar. Nunca houve uma descrição em humanos, em animais, quase que invariavelmente, alguns animais desenvolveram câncer medular durante o estudo de quase todas essas drogas, que são diferentes quimicamente, mas existe um efeito, parece que nas células da medula da tireoide, que estimula a proliferação neoplásica. Os pacientes que têm pancreatite recorrente também não deveriam tomar análogos de receptores GLP-1, porque tem a chance de desenvolver pancreatite séria, que coloca em risco a vida desses pacientes. Mulheres grávidas ou que estão lactando também não devem usar, porque essas drogas atravessam a barreira placentária e também o leite. Quem tem insuficiência renal avançada não deveria usar análogo de GLP-1, porque essas drogas não têm nenhum metabolismo hepático, elas são inteiramente eliminadas por filtração e secreção glomerular e secreção tubular, inclusive formas ativas, mas fragmentos da droga. Então, é preciso cuidado com o uso dessas drogas em pacientes com insuficiência renal avançada, especialmente em diálise. Então, o resumo dessa fase secundária que eu disse aí, de prevenção secundária do diabetes, depois de ter já iniciado drogas como metformina, pioglitazona, aquela dieta toda, e ter introduzido a Forxiga e a Jardiance, nós escolhemos aí um análogo dos receptores, e vejam vocês que esse indivíduo, que tem 6 meses, no máximo 1 ano de diagnóstico de diabetes, já está tomando 4 medicamentos. Metformina, pioglitazona, Forxiga, digamos, semaglutida, quer dizer, injetando semaglutida ou tomando em forma oral, já é uma revolução no tratamento de diabetes. Nós fizemos uma revisão e publicamos esse tipo de terapia agressiva na fase inicial, pré-diabetes e na fase precoce, que tem dado muitos resultados no que diz respeito às microangiopatias, retinopatia, nefropatia, neuropatia diabética, e também reduzido muito as complicações cardiovascular e renal. Então, é um aspecto que a gente precisa entender. Existe uma resistência do paciente, principalmente, mas também das seguradoras, que não gostam dessa ideia de um indivíduo que acabou de ser diagnosticado de diabetes está tomando 4 medicamentos. Eu vou encerrar com o diabetes tardio e lembro a vocês que o problema aí é um pouco diferente. Depois de ter tratado o indivíduo, tentado evitar, digamos, a evolução do pré-diabetes para o diabetes, insuficiente, mas o indivíduo desenvolveu aí a hiperglicemia, nós tratamos a hiperglicemia, tentamos abordar a questão do peso. Depois de 20, 30 anos, o paciente diabético que nos chega ao consultório, que nos dá referência para que nós possamos intervir, é um paciente muito grave, porque a essa altura o paciente tem um risco muito grande de doença cardiovascular. Eu cito um trabalho antigo do Framingham Heart Study, que foi publicado em 1990, acompanhado mais de 40 anos, pessoas acompanhadas em Massachusetts, né, com muito cuidado para saber exatamente o que acontecia com o paciente diabético ao longo desses 30, 40 anos. Vejam vocês que em azul estão representados os homens diabéticos e em vermelho as mulheres, comparada com o indivíduo aqui, olha, da mesma idade, que não tem diabetes, que é representado pelo número 1. E vejam que de 4 a 6 vezes maior é o risco do paciente diabético comparado com o indivíduo que não tem diabetes com a mesma idade. Eu chamo atenção, por exemplo, para a claudicação intermitente. Vejam vocês que de 4 a 5 vezes mais frequente num homem diabético do que num homem da mesma idade não diabético. No que diz respeito às mulheres com diabetes, vejam que a insuficiência cardíaca, o infarto agudo do miocárdio e a mortalidade coronariana é maior na mulher, 3, 4 vezes do que numa mulher que não tem diabetes da mesma idade.
Também uma revisão extensa do grupo da saúde pública americana, lá, o Medicare, né? 1 milhão, mais do que 1 milhão de pacientes acompanhados por 2 anos, se percebeu que se o indivíduo tem diabetes e não tem doença renal, a mortalidade é de cerca de 15%. Quando o indivíduo desenvolve insuficiência renal crônica, dobra, a mortalidade passa a 30%. Quer dizer, é um risco muito grande de perda de qualidade de vida e mortalidade precoce, que acontece nos pacientes diabéticos. Então, na fase tardia, os objetivos mudam um pouco. Aqui, além da prevenção e do tratamento, que devem continuar, existe a necessidade de prevenir e tratar as complicações cardiovasculares e renais, principalmente. Então, é preciso fazer aqui uma revisão da dieta, que deve ser um pouco mais saudável, como eu já falei, talvez até tipo mediterrânea, que é a que nós usamos no Instituto da Diabetes. Ela é parecida com a dieta DASH, que os nefrologistas preconizam e usam muito. Ela tem mais ou menos os mesmos princípios. E essa dieta do tipo mediterrâneo não só mantém o peso adequado, mas ela também reduz o risco cardiovascular. Existe uma necessidade de se adaptar à atividade física. Não são os jovens mais, né? São indivíduos que já têm algumas limitações. Então, os exercícios precisam ser direcionados e alguns precisam ter de fisioterapia, de ajuda, né? E se o indivíduo fuma, então, esse é o ultimato. A essa altura, tem que parar de fumar, senão os dias estão contados, né? É preciso reavaliar e ajustar todas as medidas que nós discutimos de controle da hiperglicemia e intensificar o tratamento específico de combate à progressão da arteriosclerose. Aqui, os cardiologistas e nefrologistas são muito úteis, porque eles nos dão recomendações específicas, né, de última linha, né, que pode ajudar muito no paciente diabético, beta-bloqueadores, redução do colesterol, né, inibidores do transporte de cálcio, dos transportadores de cálcio, e mesmo os inibidores de ECA, que reduzem um pouco a progressão da hiperfiltração e hipertensão intraglomerular, e também os inibidores da aldosterona. Quer dizer, existem vários medicamentos que não têm nada a ver diretamente com diabetes, mas que são muito úteis nessa fase para que o indivíduo diminua o risco de complicação ou a progressão da própria doença. Aqui vai um exemplo de uma dieta saudável, né? Uma quantidade maior, talvez, de pescado, né? 2 a 3 vezes por semana, que a dieta mediterrânea preconiza, o azeite, né? Leite e queijo magro, né? Iogurte magro, frutas, vegetais, nozes, castanhas. Quer dizer, essa é a dieta mediterrânea, é a dieta saudável que já, de forma inequívoca, mostrou um benefício tremendo no que diz respeito ao número, o índice de complicação cardiovascular. Esse é um estudo que foi publicado e republicado em 2018, no que diz respeito aos efeitos da dieta mediterrânea na mortalidade cardiovascular, a quantidade de eventos de infarto agudo do miocárdio, acidente cerebrovascular e mortalidade global, porque muita gente diminui a mortalidade cardiovascular e aumenta a mortalidade por câncer ou por infecção. No caso aqui, não houve isso. Houve uma redução muito grande nos pacientes que seguiram, aderiram a uma dieta dessa que eu mostrei aí, mediterrânea, saudável, durante 5 anos. Ou seja, passou a ser rotina. A dieta desses indivíduos agora, para o resto da vida, é essa. Com uma dieta controle, que teve também uma mortalidade e um índice de eventos cardiovasculares maiores. Então, é importante, a essa altura do campeonato, fazer com que o indivíduo tenha uma noção do que está comendo, do que está consumindo. Vocês estão familiarizados com o primeiro estudo desses agentes glucosuréticos, a empaglifosina, foi o que mais chamou a atenção, porque mostrou que em pacientes que tinham a mesma, diabéticos, que tinham a mesma, o mesmo controle glicêmico com outros agentes, mas que um grupo usou a empaglifosina e o outro usou um placebo, uma redução tremenda, né, no que diz respeito à mortalidade cardiovascular. Vejam vocês que, inclusive, a hospitalização por insuficiência cardíaca, né, e vejam vocês que os efeitos, olhem aqui, começa já no primeiro ano, 12 meses, 18 meses, já existe uma separação das curvas. Quer dizer, os benefícios são quase que imediatos. No primeiro ano, você já consegue obter resultados.
Eu chamo a atenção que a dieta mediterrânea foi estabelecida e a redução das complicações cardiovasculares em pacientes que não tinham nenhuma evidência de doença cardiovascular, nenhuma evidência de aterosclerose. Isso aqui é prevenção primária de doença cardiovascular. Isso aqui é prevenção secundária. Esses indivíduos, a grande maioria, já tinha evidência de um infarto prévio, de um acidente cerebrovascular ou de alguma forma de doença aterosclerótica em progressão. E, finalmente, no que diz respeito à doença renal, existem boas notícias. Também, durante muitos anos, nunca houve, não houve nenhuma novidade no que diz respeito à redução da progressão da doença renal. E aqui vocês podem ver que existe, sim, essa necessidade de utilizar-se desses agentes inibidores da reabsorção renal tubular de glicose, no caso, a canaglifosina, nesse estudo chamado Credence, depois de 42 meses, vejam que a mortalidade relativa à uremia, né, complicações ligadas à doença renal crônica, a progressão da elevação da creatinina foi mais lenta, né, porque esses indivíduos utilizaram canaglifosina comparada com placebo, ou seja, indivíduos tiveram, normalização da glicemia de uma forma diferente, mas os que usaram a canaglifosina tiveram uma vantagem. Ao longo de 32 meses, o próprio dapaglifosina, a Forxiga, né, nesse estudo publicado aí há 2, 3 anos atrás, mostrou que existe sim uma redução no desfecho renal desses pacientes. Depois de 32 meses de tratamento, a Forxiga foi capaz de reduzir a progressão da doença renal e diminuir o número de pacientes que entram em diálise e que são levados ao transplante renal. Isso é um grande avanço, digamos, no que diz respeito não só à doença renal, mas ao tratamento dos diabéticos. Eu vou encerrar com um resumo e conclusões, e depois vou colocar aí os comentários e as perguntas dos nossos colegas. O diabetes mellitus é uma doença crônica com vários distúrbios metabólicos e hormonais. Ela tem um caráter genético ambiental e que compromete diversos órgãos e sistemas ao longo dos anos. É uma doença do clínico, é uma doença do médico em geral. Os especialistas também precisam estar envolvidos. O tratamento e a prevenção devem ser iniciados na fase de pré-diabetes em indivíduos de alto risco. Isso é um aspecto muito importante, de forma específica, agressiva, com prioridades. Primeiro, no controle do peso, porque entre a genética e o ambiente é uma das poucas coisas que se pode controlar. E, com isso, existe uma melhora na resistência à ação da insulina, que protege também a secreção pancreática de insulina. Quando o diabetes se desenvolve, a hiperglicemia é, então, o primeiro distúrbio, digamos, o mais importante distúrbio clínico que precisa ser abordado para que se reduzam os riscos de microangiopatias, né, neuropatia, com dores e com alterações neurológicas, tanto do sistema somático como autonômico, né, sistema nervoso autônomo, e também a nefropatia, que já começa, né, com hiperfiltração glomerular, etc., microalbuminúria, e manutenção de medidas terapêuticas que já foram iniciadas na fase pré-diabética. Não se abandona o que se fez na fase pré-diabética só porque o indivíduo desenvolveu hiperglicemia. Apenas se acrescenta um outro nível de tratamento, um outro patamar de medicamento. Com a evolução da doença, além da continuidade do tratamento global, a ênfase maior nessa fase, então, é a terapia nutricional e medicamentosa mais específica, que combate as complicações cardiovasculares e renais. E nessa etapa, a finalidade primordial é preservar a qualidade de vida e prevenir a mortalidade precoce desses pacientes. Eu agradeço muito, muito a atenção de vocês e me coloco aí à disposição para poder fazer com que nós tenhamos comentários, perguntas e discussões que levem aí a uma melhora do tratamento do paciente diabéticos. Estou aí à sua disposição. Muito obrigado, Eugênio.